Bom, eu vou retomar aqui o meu bate-papo com o Dr. Marcos Sodré. Dr. Marcos, a pergunta que eu fiz ao senhor anteriormente foi: os médicos estão tendo tempo para estudar a fundo sobre esse vírus? Porque quando você estuda um, ele já entra, aparece outro, aparece uma modificação aqui, modificação ali. Além disso, a gente conversava sobre a perda de olfato. A perda de olfato é um fator bem característico de ação do vírus, né? Como é que o senhor responde a essas minhas perguntas? Aldo, eu acho fundamental sua pergunta porque as equipes, né, estão sendo submetidas, as equipes médicas e dos diversos profissionais de saúde, estão sendo submetidas a uma carga de trabalho muito pesada, há mais de um ano, né, e não é à toa. Você vê alguns médicos, inclusive, respondendo isso, pedindo desligamento das UTIs, porque não aguentam a carga de trabalho. Então, há uma escassez de material humano, e esse material humano começa a ficar estafado, cansado, né, em virtude da sobrecarga de plantões, horas e horas, isso em todo o mundo. O médico se atualiza, tanto lendo, e neste caso está difícil, por quê? Porque ele está cansado, ele chega em casa cansado. Porém, as sociedades, né, de especialidades, em particular as que lidam mais diretamente com isso, têm seu corpo científico e existem os artigos, os resumos, as orientações, os protocolos que balizam, que dá um mosaico do que está sendo feito. E esse mosaico, esse organograma, ele direciona e orienta de forma segura o que o médico vai fazer. Por exemplo, o paciente chegou para você, está com gripe? Está com febre? Sim. Se está com febre, fez exame de sangue? Perdeu o olfato? Ele está com diarreia? Então você vai montando os passos a seguir. E esses passos é que vão fazer com que o médico se posicione frente àquele caso, que são de variadas formas. Em relação à perda do olfato, então o otorrino, ele lida diretamente com isso, em que vários pacientes têm a perda de olfato por 3 dias, por 15 dias, por 6 meses. Há casos em que o paciente que tem a hiposmia, que é a redução, ou a anosmia, que é a perda do olfato, ele fica transitório ou definitivo. A grande maioria volta rapidinho. Ele vai se recuperando, ele começa Esse a rapidinho, sentir... o senhor falou aí, 3 dias, 5 dias, 15 dias... 20 dias, varia de pessoa para pessoa e dependendo da carga viral e característica do seu nariz. Não se desesperar. Pouquíssimos os que não recuperam mais o olfato. Existe esse caso, mas em um ano, se eu tive 3 casos, foi muito, né? Então a grande maioria volta a viver normalmente, digamos assim, em termos de paladar e olfato. E o que fazer de forma prática para que você estimule o retorno desse olfato? É você começar a cheirar, né, elementos, né, como o pó de café, o limão, a essência de rosa, cravo, em que você vai aproximar aquele produto, né, e não vai fazer somente de um tipo, você vai fazer tipo um conjunto de cheiros, né? O cravo, o limão, a rosa. Então você cheira 10 segundos e vai lembrar, vai na memória, porque há uma conexão do sistema cerebral com o nervo olfativo, na recordação do cheiro que aquele limão tinha, estimulando a reptilização, ou como uma grama que você corta no seu jardim, você corta no jardim, a grama não brota, então o nervo olfativo, o nariz só sente o cheiro aqui em cima. A gente não sente cheiro aqui por baixo, a gente só sente o cheiro aqui, nessa parte superior, uma pequena área chamada área olfativa. E essa área olfativa é muito plástica, ela é muito moldável, então tem uma chance de recuperação muito grande. Independe de idade? Independe de idade. É importante cheirar várias vezes ao dia. Cravo, rosa, eucalipto, limão. Lógico que você não vai encostar o nariz no limão para não começar a queimar. Na essência, não começar a machucar. Aproxima, inspira lentamente, profundamente e não forçar a respiração para não ter hipoxigenação, não hiperventilar e não sentir tontura. Vai fazendo esse trabalho, né?
E o que é que vai de mensagem? Quando o caso estiver fugindo do seu controle, não se baseie só no Google, não se baseie somente no vizinho, não se baseie no amigo. Cada experiência é única. Procure o seu médico. Porque, como a gente destacou até agora, e você me dá essa oportunidade, Aldo, não é uma brincadeira, né? É um caso extremamente sério, essa questão dessa pandemia, e é necessário saber manejar quando entra o corticoide. Comecei com Covid, é no primeiro dia? Não. É no terceiro dia? Não. É necessário usar azitromicina sem sentir nenhuma febre, nem estar tossindo? Não. Então, não vamos para aquele protocolo padrão copiado para todo mundo usar a mesma coisa. Até que ponto você vai precisar usar um anticoagulante? A gente não sabe, né? A gente não sabe, então é interessante avaliar com cuidado esse processo para que você não seja submetido a um desgaste desnecessário, né? A ter uma hepatite, a ter um sangramento, a ter uma alteração no ritmo cardíaco, taquicardia, porque utilizou uma medicação de uma forma precipitada, até bem intencionada, mas de forma errada. Então, esse alerta eu acho importante para o seu público. Que tipo de exame que o senhor tem pedido para os seus pacientes? Normalmente, nós devemos nos basear, primeiro, no diagnóstico, a história do paciente, o exame físico, o exame visual, o exame armado com o endoscópio, exames de sangue, aí vai ter a sorologia, o hemograma, o dedímero, fibrinogênio. Então, você tem uma bateria de exames do sangue, os exames de SWAB, no início dos primeiros dias de sintomas. Né? O que acontece? Ele vai identificar o vírus. Mas aonde é que ele vai que a gente quase não suporta? Eu fiz esse exame. O técnico, né, o profissional que vai colher, ele tem que aprofundar o cotonete de forma que ele pegue a maior amostragem possível da secreção nasal, onde está o vírus, principalmente até o 5º, 7º dia estourando de processo viral. Qual é a estrutura que ele atinge que a gente não suporta? Não, todo o nariz é altamente inervado e irrigado. Então você tem os cornetos nasais inferiores, os cornetos médios, a parte septal, né, o septo nasal, que é todo irrigado. É a mesma pergunta de você colocar o dedo no olho. Mas é porque... O olho todo é muito irritado. Mas se o senhor reparar, as pessoas hoje dizem assim, olha, quando a moça colocou aquele negócio, foi na alma. Mas vai aonde? Chega aonde? Em que estrutura do nariz? Então, são os cornetos nasais, os complexos osteomeatais, os cornetos, entre o corneto, porque o nariz é cheio de estrutura. É como se você pegasse o mapa da Europa e dissesse qual é o país principal. Não tem, é todo retalhado. Então, o nariz é cheio de pequenos países, extremamente inervado e irrigado, em que todo canto, todo lugar irrita. Por isso que a gente não suporta. E tanto é que você chega a chorar. Isso. A menina, quando eu fiz o exame, ela foi logo dizendo, se chorar é normal, e foi fazendo o exame, e é um negócio realmente muito... É um exame dos principais, mas é o porque principal exame. Ele identifica o vírus, o RNA do vírus, ele vai ter pouca falha, né? Ele vai identificar o vírus naquela hora que você está no quadro agudo da doença. O senhor fala em pouca falha, o que pode falhar ainda? Não, porque todo exame tem uma taxa de não especificidade, ou uma taxa de falhas, que se chama de falso negativo, quando você tem a doença e o exame não identifica, ou falso positivo, quando o exame dá positivo e você não tem. Então existe o falso negativo e o falso positivo, mas que no final das contas é que nada é perfeito, nenhum exame é 100%. Então existe um número de falhas em que eu recebo um paciente que está com esse exame negativo, mas ele teve perda de olfato, dor de cabeça, o irmão está com Covid, ele não está se sentindo bem, e você pergunta, você já tem essas gripes desse jeito? Ele disse, nunca tive. Então é Covid. Então a clínica, a conversa, mesmo por telemedicina, por teleconsulta, que vale a pena destacar. Era um outro assunto que eu ia falar com o senhor. Telemedicina funciona? Funciona, é um avanço. Se nós fôssemos agradecer, se nos é permitido agradecer alguma coisa, é que esse vírus forçou o desenvolvimento de uma vacina no tempo recorde. Uma vacina com alta taxa, com algumas delas com alta taxa de imunização, que é outra discussão, porque se a gente for ver a vacina da gripe, que a gente toma há décadas, ela só dá 40% de imunidade, a vacina. E nós temos algumas vacinas anti-Covid com 80%, 70%. Então, em um ano,
Então, é para se aplaudir esses cientistas. É para se aplaudir uma união, né, de várias universidades, de vários lugares do planeta, trocando experiências, grandes cabeças para desenvolver isso. Quantas vidas já não foram salvas com essa vacina? Né? Então, é de se destacar o trabalho do pessoal da tomografia, o pessoal da patologia, descobrindo exames, reagentes, os reagentes. Então, é um trabalho da humanidade para a humanidade. Não há fronteira, não há raça. É uma coisa que nos faz vibrar positivamente quando, em meio a uma turbulência dessa, você encontra sinais, você encontra manifestações que nos fazem acreditar na luta. E que ainda vamos nos orgulhar do nosso papel nesta raça. Em algum momento dos exames que o senhor viu, ou prescreveu, medicação, essas coisas, mas principalmente exame, o senhor viu algum fato de, por exemplo, desse vírus causar labirintite, por exemplo? Ou seja, levar a tontura, sei lá, aquelas... Esse vírus, ele é multifacetado, se apresenta sintomatologia extremamente variada. Paciente somente com dor de cabeça por 3, 5 dias, que não resolve com nada. Paciente com desequilíbrio, com tontura, um incômodo a nível do sistema respiratório superior, nariz obstruído, perda do olfato, má respiração, fôlego curto, irritabilidade. Saiu da parte superior, diarreia, dores gástricas, né? Azia, queimação. Outros pacientes pegam só pulmão, aí vem a tomografia computadorizada, porque eu deixei incompleto minha resposta dos exames que a gente usa. Além dos exames de sangue e do exame do suave, tomografia computadorizada do tórax, para ver o infiltrado, aquele famoso vidro fosco. Todo mundo já está entendendo sobre vidro fosco, né? Então, 25%, 50%, 70%. Saindo daí, aí vai. Quando devo ir ao hospital? Quando os seus sintomas fogem ao básico. Isto é, uma febre que era baixa, um sintoma que te deixa limitado a fazer pequenas tarefas, uma tosse que é rebelde, procure o médico, vá ao hospital. Ah, mas o hospital está cheio de Covid. Mas você não está com Covid? Não é o hospital que você está indo ao hospital, e aí eu defendo que não vá por pequenas queixas, não vá por qualquer coisa. Mas se já a pessoa está com fôlego curto, está com febre, perda do olfato, dor de cabeça, diarreia, nunca tem esses sintomas, alguma coisa é diferente, procure ajuda. Porque eu já tive pacientes que eu achei que as coisas estavam estranhas e ele me liga só pedindo o exame pela telemedicina. Eu digo, olha, procure um pneumologista, vá ao hospital e faça consulta. Se tivesse demorado mais 1, 2 dias, tinha falecido. Chegou a ficar em UTI, mas já está bem, já se recuperou. Então, é fundamental saber o momento certo para se tomar atitudes. Não deixe o medo vencer. Na hora que você está com insegurança, procure um profissional, procure uma orientação de uma pessoa que estiver mais centrada e mais acostumada ou mais tarimbada neste momento para orientar. Eu sei que o senhor não é pneumologista, mas como é que esse vírus realmente ataca o pulmão, que às vezes deixa a pessoa, inclusive, respirando com aparelhos fora do organismo, como se fosse verdadeiramente pulmão? O que acontece com uma pessoa que em um caso ele é mais brando, no outro caso ele é mais agressivo? Ele causa uma inflamação, um processo inflamatório a nível intersticial, a nível pulmonar, em que, como a gente destacou, você agora mesmo colocou, vai variar de pessoa para pessoa. Comorbidades, obesidade, falta de caminhada, utilização de medicamentos, diabetes, pressão alta. Então, uma série de fatores que estão ali na mesa. A condição física do paciente, aí entra o pulmão, é um vírus respiratório. Ele vai atacar principalmente a árvore respiratória, desde nariz até o pulmão. Quando ele vai chegar no pulmão, dependendo do processo em que ele se modifica, 5º dia, 8º dia, 10º dia, o ponto-chave. Processo inflamatório, como se ele suasse ou como se ele fizesse com a membrana do pulmão, ficasse mais engrossada. Uma membrana que tivesse menos permeável às trocas gasosas. É uma peneira que era mais aberta e ela vai inchando e vai tornando com que a troca do gás, do oxigênio, gás carbônico, fica mais difícil.
porque o pulmão está encharcado, digamos assim. Então começa a ficar encharcado, aquela pessoa já tem menos reserva em alguns casos, né? Ou o processo inflamatório, ou a cepa, ou a carga viral está muito alta, e aquela pessoa começa a sentir o quê? O cansaço. Aquilo que eu falei, o cansaço aos esforços. Ele levantou para ir no jardim, levantou para... já se sente mais cansado. Aquele cansaço é um sinal de que o pulmão está com algum grau de comprometimento. Entra, então, o conhecido oxímetro. Porque seria outra pergunta. Marcos, e o oxímetro, o papel da ajuda do oxímetro, colocar no dedinho, é muito importante. Porque a gente está respirando tipo 98, nossa oximetria, né? Nunca é 100%, 98 de oximetria, né? Mas aquela pessoa que começa a baixar 95, 96, 95, 94, acendeu o sinal amarelo, né? 94, já começa a ficar cansado. Então, um dia com 94 de saturação, 3 dias com 94 de saturação, começa a ter um desgaste, ele começa a ficar cansado, porque a musculatura vai chegar a um grau de estafa ou de cansaço. Exemplo, um jogador de futebol que joga dois tempos e depois tem que jogar a prorrogação. Ele não começa a ficar cansado? Ele começa a cansar na prorrogação. Vai bater os pênaltis, já está tudo se deitando. E o pulmão? 3 dias, 4 dias, 5 dias. Chega um momento em que precisa ir no enfermaria, num posto de assistência, coloca o oxigênio ou a máscara. Aquele oxigênio é espetacular, porque aquilo vai salvar e salva muita gente. Alguns casos, nem aquilo resolve. É necessário entrar com equipamento. Então, você vai precisar de ajuda, intubação. Aí é necessário que o paciente seja sedado, porque ele consciente não aguenta, reage contra o tubo. É necessário haver uma sedação. Essa sedação vai diminuir o seu grau de consciência, fazer um relaxamento muscular. Daí entra outra discussão da necessidade que temos agora de estar com todo aquele kit de intubação, né? Porque, inclusive está faltando em alguns estados. Que está faltando em alguns estados. Parece que estamos para receber aí alguns milhões, né, de kits, né, doação das empresas privadas, empresas ao Ministério da Saúde, em que precisa do aparelho vai ser intubado e respirador artificial. Com a respirador artificial, mesmo assim, a inflamação pulmonar foi de tal monta, a impossibilidade de circulação que o paciente não resiste. Alguns casos precisa desse pulmão artificial externo, que o Brasil agora, através de sua tecnologia, conseguiu fazer, né, em 2 meses, e aí devemos louvar os cientistas locais e devemos estimular e aprender com essa pandemia, que é necessário o Brasil ter independência tecnológica suficiente para não depender de IFA, para não depender de seringa, para não depender de agulha, porque nós temos que ter autonomia, nós temos que melhorar o nosso parque industrial, destacadamente, no meu caso, o que defendo agora, lógico, na área da saúde, porque é de vital importância. Sem dúvida. É de vital importância. Então, defender o estímulo ao nosso parque industrial, a independência tecnológica dos nossos cientistas. Então, nós temos várias provas, inclusive a faculdade aqui em Campina Grande, e, se eu não me engano, no UFPB, dando destaque também a níveis de respiradores, jovens cabeças, pessoas que são hábeis e criativas de encontrar saídas. Então, no caso do pulmão, aproveitei sua pergunta para destacar que o Brasil, né, se eu não me engano, a Universidade de Minas, não tenho certeza, ou se foi USP ou foi Minas, desenvolveu um aparelho de pulmão em 2 meses, tudo nacional, com um preço lá embaixo. Então, é de se destacar esse esforço, né, dessas cabeças que pensam não somente em si, mas em trazer um benefício para todo mundo e aplaudir. Olha, eu conversei com o otorrinolaringologista Marcos Sodré, um dos melhores desse nosso estado, sem dúvida nenhuma, a quem eu agradeço imensamente pela aula que foi dada aqui. Viu? Muito obrigado, doutor Marcos. Eu que agradeço. E eu vou lhe incomodar outras vezes, se o senhor me permite. A alegria é minha. Para lhe convidar para vir até aqui. Sempre, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, com toda a sua equipe. Gratidão.